Bem, boa noite. Parabéns a todos os testadores, né, por nossa data. Que bom que conseguiram vir, né? Eu sei que é difícil escapar. Devem ter amarrado alguns programadores, alguns gerentes de projeto em algum canto lá da empresa, né, para conseguir fugir. Mas nós vamos começar hoje essa nossa celebração. Foi uma coisa feita rápido. Ano passado a gente conseguiu fazer um pouco mais de tempo. Esse ano a gente conseguiu fazer uma mágica, né? Em uma semana a gente conseguiu, a faculdade, aqui Impacta, a quem agradecemos, né, por ceder o espaço, que nos acolheu, e até a gente já está combinando, de repente, conseguir fazer mais eventos como esse ao longo do ano, né? E isso é muito legal. A gente precisa ter esses espaços, né, para troca de experiências, para conversar. Enfim, é muito bacana. E hoje a gente vai ter aqui algumas palestras, vamos fazer uma abertura rápida para falar por que estamos aqui hoje, né? O que fazemos aqui. E em seguida nós vamos ter 3 palestras sobre temas diferentes. Uma primeira mais conceitual, sobre tipos e técnicas de teste, e depois 2 apresentações em que vão entrar um pouco mais mão na massa em ferramentas, né, que o pessoal também gosta de ver, né? Embora a gente brinque que a maioria dos testadores ainda não automatiza, né? O pessoal gosta de ver automação, pelo menos ainda tem essa vontade, né? Até fazer a pergunta aqui para o pessoal que está aqui. Quem na sua empresa já está trabalhando com teste automatizado? Quem tem teste automatizado? Opa! Você vê que ainda é a minoria, né? E o restante, só para ver se é preguiça ou se é teste manual mesmo, né? Quem faz teste manual? Teste manual. Ó, ainda é a maioria, assim, disparado, 90% do pessoal, até um pouco mais, ainda é realmente teste manual, né? A gente espera que isso mude com o tempo. Existe uma pressão das empresas para que mude. Pena que as empresas, às vezes, vocês sabem, né? Elas querem que mude, mas faz a pesquisa nas suas horas vagas. Quando não tiver, né, nada para testar no projeto, aí você vai lá e testa no fim de semana, né, no almoço, e a gente sabe que isso não funciona. Para que realmente possa iniciar um processo de automação, a pessoa tem que ficar, ou ganhar alguns dias da semana para poder brincar com aquilo, ou mesmo se descolar do dia a dia, senão não vai acontecer nada. Ok? Bem, nós já agradecemos a Faculdade Impacta. Esse evento é organizado pela comunidade de testadores. Para quem conhece a comunidade, nós temos o site testadores.com. Nós temos também no LinkedIn, né, um grupo lá. Se você não faz parte, entre depois. Em breve devemos ter também algumas outras redes sociais. A gente vai, agora que nós temos o e-mail de todos, a gente vai comunicando com vocês. E também contou aí com o apoio da Iteracis um pouco aí para cuidar um pouco dos e-mails e telefonemas durante as inscrições, né? E a gente está sempre junto aí nesse apoio. Já demos aqui as boas-vindas. Para quem não me conhecia, eu sou José Corrêa, né? Estou na comunidade de testadores desde que ela surgiu, né? Nós surgimos por uma vontade muito grande de ter um espaço democrático, né? Que todo mundo pudesse ser ouvido. Em relação à teste, a gente veio de uma outra história passada, remota, né? Mas, enfim, a gente fez como naquelas passagens que bate as sandálias, né, e deixa a poeira para lá e vamos em frente. Mas nós temos essa iniciativa hoje de um espaço democrático, cujo objetivo é criar eventos como esse, que as pessoas troquem experiências de teste de software. Tem um espaço no site em que você pode publicar artigos, algumas pessoas não usam, né? Ficam sempre os mesmos escrevendo, mas lá no Testadores é possível se inscrever para poder participar, publicar um artigo, publicar uma opinião, enfim, no testadores.com. E a ideia é que cada um de vocês possa ser um agente de multiplicação, ou seja, realizar de repente uma palestra numa faculdade, uma palestra dentro da empresa, ou abrir uma porta para que um outro colega que se sente mais à vontade vai lá falar. Pode até fazer uma troca, né? Você apresenta na empresa dele e ele apresenta na sua, porque tem aquela história, né, de que santo de casa não faz milagre, né? Então você fala na tua empresa, não acontece nada, né? Aí vem alguém de fora, nossa, que incrível, né? A gente trabalha com consultoria, sabe muito disso, né? Que você às vezes chega na empresa, você conversa com a pessoa de testes, e ele fala, eu estou falando isso há 10 anos aqui dentro, não acontece nada. Você vai e fala a mesma coisa e é diferente, né? É muito interessante. Mas, enfim, temos que fazer mais eventos semelhantes a esse. Por que hoje? O que aconteceu no dia... Opa, aqui tem um bug, esqueci de trocar ali o cabeçalho, que a introdução é sempre a mesma, né? Eles nunca faltam, né, num evento, né? Então, não é mais 33 anos atrás, são 35 anos, né?
Mas o livro continua o mesmo. Então, o livro A Arte de Testar Software, ele foi publicado em 20 de fevereiro de 1979. Muitos aqui não eram nem nascidos, né? Tem bastante gente jovem também. Enfim, esse livro ele era um marco. Por que esse livro se tornou um marco na história do teste? Primeiro, pelo próprio nome dele. Porque até então, se você olhar os livros, eles falam muito sobre inspeção de código, code inspection, ele fala um pouco sobre confiabilidade de software, ainda não se falava teste. Então esse livro acaba sendo um grande marco, porque ele, lógico que não é que só, o Myers, hoje em dia quando a gente fala de origem, né, de paternidade, é uma coisa complicada, porque todo mundo se baseia em todo mundo. Mas o grande fato é que o Myers lançou um livro com esse nome. Então tem algumas pessoas que falam assim, poxa, mas o pessoal estava começando a falar disso, de chamar de teste de software, ele foi lá e colocou na capa de um livro, né, nessas letras garrafais, bem anos 70, né, olha a capinha do livro, né, abóbora, né, um vermelho abóbora, né, a arte de testar software, e a partir daquele momento, daquele livro, todos os livros que foram lançados, você pode pegar os sílabos do STQB, você pode pegar o CBOC do QAI, você pode pegar qualquer livro que fale de teste, ele vai falar desse livro. Não existe nenhum livro de teste de software de qualquer uma das religiões, né, das linhas que não fale desse livro. Então, ele é o começo de tudo. Então, nesse livro, ele começa a falar de alguns conceitos que são chaves e que a gente ouve até hoje e que, se você se distrair, você pode até ser enrolado. Alguém pode chegar e te vender uma ideia de 35 anos atrás como moderna, uma coisa que de vez em quando acontece, né? Mas o que o Myers falou nesse livro que foi considerado, né, a Bíblia do teste, né? Bem, ele definiu o que era verificação e validação. Verificação é aquele processo em que eu faço revisões e inspeções de documentos, do código-fonte, ou seja, o trabalho que eu poderia fazer como testador antes de eu ter o software pronto. A gente sabe que isso não é uma realidade até hoje, 35 anos depois, e a maioria das empresas não fazem verificação, elas fazem só a outra parte que é a validação, que é ver a tela, o relatório, o que realmente aconteceu com o programa. A gente sabe que ainda hoje é assim. Mas existe um outro trabalho para um profissional de testes que estaria nas etapas de revisão e inspeção, ou seja, enquanto o desenvolvedor constrói, nós já poderíamos estar fazendo uma revisão. E qual que era a vantagem de fazer esse trabalho antes? Encontrar um defeito no software antes seria mais econômico do que encontrar uma fase mais avançada, como a gente faz em testes de sistemas. Fora que tem muito testador que não faz teste de sistemas, né? Tem muito testador que faz teste de aceite. Uma grande parte do profissional de teste, o que ele faz é teste de aceite. Ele coloca lá a toquinha dele de usuário, né? E testa como usuário. Quando você coloca a touca do usuário, você não está fazendo teste de sistema, você está fazendo teste de aceite. Existe uma diferença entre os dois pontos de vista. Tá? Não que não seja importante fazer, mas tem que entender que existem os dois chapéus. Além de verificação e validação, Myers também colocou no livro dele o conceito de caixa branca e caixa preta. Que qualquer happy hour de teste, né, o cara, né, para ficar um pouco mais chique, né, então, happy hour está só falando do Corinthians, do Palmeiras, aí ele saca lá, né, aquelas perguntinhas básicas. Quantos casos de teste tem na sua empresa, né? Já automatizou, não automatizou? Você usa o quê? Teste link, né? Eu também usei. Aquela conversa toda, chega uma hora que alguém fala lá, poxa, mas caixa branca e caixa preta. Você faz caixa branca? Não, eu não gosto de programação. Tem essa conversa. Então, foi ele que começou essa definição de uma caixa branca. Por que era branca? Vocês sabem por que caixa branca é branca? Porque na época, 79, ainda não era micro, não era tanto como um micro, então ele ia olhar no papel impresso. Então, o papel era branco. Para ver o código era impresso, né? Imprimia o código para olhar, eu tinha aqueles famosos cartões perfurados que eram brancos, então você olhava onde estava branco. E por que chama caixa preta quando você vai olhar a tela? Porque a tela na época era preta. Então caixa branca você olhava o código, numa folha branca. Caixa preta você olhava o comportamento, onde? Na tela do computador, que era uma tela preta. Só que hoje tem outras analogias, né? Mas foi aí que surgiu essa terminologia. O que mais que ele falou? A questão também, por exemplo, da classe de equivalência, ou partição de equivalência, e valor limite. Aquela ideia de que eu tenho um intervalo
de uma apólice de seguro, saúde, só pode ser emitida para alguém com mais de 18, menos 65. Quantos testes eu tenho que fazer? Um menor que 18, outro 18 e 65, outro mais que 65. Hoje a gente olha para isso, que bobagem, né? É lógico, né? Até eu pego meu filho e ele fala assim, pô, mas que bobagem é essa, né? Mas na época não tinha definido isso, então tinha gente que ficava testando assim, testa 17, testa 18, testa 19, testa 20, testa 21. Então, ele falou meio que o óbvio, né? Mas que muitas vezes a gente ainda pega alguma empresa que faz umas coisas estranhas, que era justamente testar os valores dos intervalos, que era a classe de equivalência, e depois testar ali onde faz a transição, que é o valor limite, né? Testar tipo 17, 18, 19, para ver o que acontece ali naquele ponto-chave, né? Então, tudo isso, ao longo de vários capítulos, ele vai definindo. É importante entender que, naquele momento, isso estava disperso em conversas, em discussões, não existia um livro para isso. Então, é aí que está o valor disso. E por que esse livro realmente introduziu todos esses conceitos e estabeleceu uma visão de uma profissão, né, de teste, é que hoje é considerado o dia do teste, por causa desse livro especificamente. E nesse livro, o mais importante não foi nem essas definições de categoria, caixa branca, caixa preta, verificação e validação, mas muito uma coisa que ele chamava num capítulo, nesse primeiro capítulo, no quarto capítulo do livro, ele vai lá e define o seguinte, o capítulo chama Economia do Teste. Em 79 é uma coisa engraçada você imaginar o cara falando isso, tá? Porque você vai ter Rex Black falando isso na virada do milênio, mas lá em 79 ele falava, teste reduz custo. Porque um dos problemas que nós temos quando vamos vender teste dentro de uma organização é porque a gente vende a coisa errada. Você fala assim, nós precisamos ter mais qualidade, né? Nós precisamos, né, o software precisa ser melhor. Aí o dono da empresa, o gerente, o executivo olha e fala assim, poxa, aquele carro que está lá embaixo da garagem, eu comprei com esse programa que está vendendo. Com esse site, a minha casa, eu moro, a viagem que eu fiz, né, para Nova York foi com o dinheiro desse software aqui que você está dizendo que é ruim. Entendeu? Então, ele não entende quando você fala que o software tem que melhorar, o software está ruim, porque ele construiu a carreira dele, e ele foi um desenvolvedor que saiu da faculdade, ou saiu de uma empresa e criou aquele programa, e às vezes não fica claro para ele porque aquilo tem que ser melhor. Sabe porque quem gosta de qualidade é testador. Executivo gosta de dinheiro. Então você tem que mostrar para ele o seguinte, se você investir em teste, em qualidade, você vai reduzir os custos com manutenção do software, você vai reduzir custos com a construção, você vai conseguir entregar, se fizer tudo direito, entregar até um pouco mais cedo. E isso ele falava com esse gráfico lá em 79. E ele dizia justamente que, opa, esqueci que a tela é moderna, peraí. Não pode tocar nela que ela vai para frente. Ó. Então, aqui ele dizia que quando você está na etapa de arquitetura, criando o programa, um defeito custa $1. E cada vez que você passa para uma próxima fase e não achou o defeito, ele vai se multiplicando por outros documentos, por outros arquivos, e vai custando mais caro. Então ele pode chegar a $10 mil na produção, um defeito. Poxa, gente, $10 mil é muito, mas tem software por aí que um defeito custou R$2 milhões. A Gol levou uma multa lá em 2009 da ANAC, se você for olhar, por um software que não fazia a escala corretamente dos pilotos, tomou quase 3 milhões de multa. Ficou 3 semanas com voo atrasado, virou até piada no Cacete Planeta. Então, não ande em más companhias, principalmente as aéreas. Era o bordão. Imagina 3 semanas batendo na televisão isso? Então é uma coisa bem complicada. Só para a gente fazer uma analogia e já passar para as apresentações e sim, fechar o encerramento, só para a gente entender, é como se fosse uma corrida de revezamento, em que eu começo o bastão pesando 100 gramas, aí passo para o próximo, ele pesa 1 quilo. Passo para o próximo, ele pesa 10 quilos. Ali na codificação, ele já está pesando 10 quilos o bastão. Quando chega em teste, já está pesando 100 quilos. E quando ele chega em produção, já está pesando 1 tonelada. Ninguém carrega mais o bastão. Deixa, implanta assim mesmo, na próxima a gente corrige. Não é? E a gente, infelizmente, ouve muito isso e isso precisa mudar. Ok? Então, a gente sabe hoje que a curva não é tão romântica, não é tão bonita, 1, 10, 100, 1000, 10 mil. Mas você pode olhar qualquer pesquisador, você pode usar os dados da sua empresa, e o que você vai perceber é o seguinte, nunca estabiliza. Nunca reduz e nunca estabiliza, só cresce.
Não importa se você trabalha com Scrum, não importa se o modelo é tradicional. Os modelos não salvam a qualidade. Você tem que ter um trabalho específico, independente de qual doutrina você seguir. Tá? Não é sozinho que vai melhorar a qualidade. E, só para encerrar essa nossa abertura, né, nós precisamos estar mais perto. Todos nós, profissionais da qualidade. Se esse fosse um evento de desenvolvimento, será que caberia nesse auditório? Não caberia. E se a gente tivesse colocado lá na internet que era um rolezinho no Shopping Santa Cruz, né, estaria muito mais cheio, né? Ok? Então, existe uma grande dificuldade de reunir, de comunicar, de encontrar as pessoas que trabalham com testes. A gente tem uma estimativa que hoje tem entre 35 a 50 mil pessoas trabalhando com teste no Brasil. A gente não tem essa sensação de que parece um número fantástico, né? Porque a gente não vê essas pessoas. Mas elas estão nas empresas e estão trabalhando. Por exemplo, eu sei que a gente fez a divulgação, vai ser meio manjado aqui. Quem aqui assina o DF Testes? Assinante do DF Testes. Eu gostaria que vocês olhassem que a gente tem aqui mais ou menos umas 40 pessoas no auditório e a gente teve alguma coisa que levantou a mão em torno de 10 pessoas, 25%. Tudo bem? Isso porque a gente fez a divulgação também via DF Testes. Se eu estivesse pegando um auditório em qualquer lugar do Brasil, fizesse essa pergunta, tivesse divulgado por comunidade, outras comunidades, a gente ia encontrar 1 em cada 10 pessoas sabia o que é DF Testes. E o DF Testes está chegando em 3 mil. Você está entendendo onde eu quero chegar? Se 1 em cada 10 pessoas que trabalha com teste conhece DF Testes, e tem 3 mil caras lá, tem uns 30 mil por aí. A gente não tem estatística, no Brasil tem estatística? Não, né? Então a gente não tem estatística, mas a gente tem uma visão de que é isso ou mais. Quer ver outro exemplo para a gente se basear que tem gente pra caramba? Tem 3.200 pessoas no Brasil certificadas CTFL. Quantas pessoas aqui são certificadas CTFL? Está vendo de novo? Ou seja, eu tenho aqui 10 pessoas certificadas CTFL e tem 3.200, né? Então, pode jogar que a gente tem aí pelo menos umas 35 mil fácil no Brasil trabalhando com teste. Ok? E por que nós ficamos assim? Primeiro, às vezes por uma falta de interesse, às vezes por uma falta de saber que existem outras pessoas e até da própria importância da gente conversar. Você já teve um problema. Você vai lá fazer alguma coisa, olha no Google, às vezes não acha. Por quê? A pessoa que teve o mesmo problema que você não postou, porque ele está guardando lá na empresa, está cozinhando o problema. Então nós precisamos estar mais próximos. E eventos como esse de hoje ajudam a gente a sair dessa situação aqui do Robson Crusoe, né? Que está aqui fazendo. Não é o Robson Agapito, é o Robson Crusoe, calma. Mas então, o Robson Crusoe que fica lá com aquela síndrome de sozinho na ilha. Não fica sofrendo com teste na sua empresa. Divida os seus problemas um pouco com os colegas. Use o grupo dos testadores.com, use o grupo que tem no Yahoo, no LinkedIn, e mantenha-se em contato com outras comunidades, com outras pessoas, ouça várias opiniões. E participe também, não só ouça, fale, escreva, participe. Poxa, mas eu estou começando. Você está começando tem quanto tempo? Uma semana? Uma semana você talvez já saiba alguma coisa que pode ajudar o cara que está começando hoje, que sabe menos que você. Então, não há ninguém que não possa compartilhar uma experiência, uma ideia. Então, isso que é bastante relevante. Precisamos criar mais pontes, né? Para que a gente não fique sozinho por aí, tá? Ok? Então, agradecer a vocês por estarem com a gente hoje aqui. A gente vai fazer a transição para... já vai direto aqui. Obrigado, pessoal. Já agora, Fernando Ruano, da comunidade Testadores, trabalha na IBM, vai fazer a próxima apresentação. Obrigado, Correia. Agora você. Obrigado, pessoal. Tudo certinho. Não, ele não, só no próximo. Aqui não vai precisar. Tá tranquilo. Imaginou levar o radinho? Imagina. Fácil. Daqui a 40 minutos. Eu vou lá, daqui a pouco, na mesa redonda, eu falo de lá. Tá bom? Tá bom?
Alô, testando? Beleza. Bom, boa noite, pessoal. Primeiramente, obrigado pela presença de todos. Sejam bem-vindos a um dos primeiros eventos que os testadores.com organizaram. E também pela presença de vocês hoje aqui. Eu acho que todo mundo fez um esforço para chegar até aqui. Não foi trivial. Esse horário, 7 horas da noite, não é muito fácil. Bom, eu vou falar hoje para vocês um pouquinho sobre fases, tipos e técnicas de teste. É uma palestra mais conceitual, tá? Não é uma palestra técnica, que nem os nossos amigos aqui vão dar, o Robson e o Eduardo. É uma palestra mais conceitual, mas eu gostaria de falar sobre isso. Eu acho que é importante a gente tocar nesse assunto e falar sobre esse assunto. Olha lá, vamos tentar a lousa. Ok. Bom, meu nome é Fernando Ruano. Rapidinho vou me apresentar. Eu tenho mais de 10 anos de experiência na área de TI. Trabalhando na área de software, eu trabalho cerca de 10 ou 11 anos. Eu sou pós-graduado em Engenharia de Sistemas e tenho 2 certificações na área de teste. Uma é a CTFL, que o Correia falou, que é do ISTQB, aquele board mundial de teste. Todo mundo conhece o ISTQB aqui? Legal. E a outra é uma certificação pela IBM, que chama Software Quality, que ela é bem parecida com a ISTQB, só que ela tem algumas nuances, alguma coisinha diferente, mas elas são bem parecidas. Eu sou professor aqui na Impacta, eu dou aula na disciplina de qualidade de software, aqui na Impacta, e sou professor também da faculdade Senac, na graduação, também para a mesma disciplina, qualidade de software. Junto com o Robson, o Correia, o Fabrício, o Elias Nogueira, acho que vocês devem conhecer esses nomes, eu fui um dos idealizadores do site testadores.com. Para vocês entenderem o que é esse testadores.com, é aquilo que o Correia falou. É aquela ideia de a gente se juntar como testador, fazer com que essa classe fique mais visível para o mercado e a gente consiga trocar experiências entre a gente. Então, por isso que o site foi criado, por isso que a gente começou a trabalhar nele, e hoje é uma realização que a gente está conseguindo a partir do site. Como o Correia falou, a gente está organizando esse evento há 1 semana e meia. Até o Robson falou assim, será que vai dar? Não, vai dar, vamos fazer dar. E tanto é que vocês estão aqui hoje e a gente conseguiu montar esse evento. E eu trabalho também atuo como gerente de projetos na IBM do Brasil, como o Correia também falou. Aliás, eu tenho uma colega minha que era da IBM ali, a Patrícia. Tudo bom, Fati? Vamos lá, pessoal. Vamos lá, pessoal. Antes de começar a falar qualquer coisa sobre fases, tipos e técnicas, eu queria mostrar para vocês o modelo V. É um processo de desenvolvimento de sistemas. Quem aqui não conhece o modelo V? Nossa, é minoria. Legal. Então, vou explicar rapidamente para vocês. É um processo de desenvolvimento que começa desde a fase de requisitos e vai até a última fase, que é o de aceite. Então, aquilo que o Correia falou, já no livro de Myers, a gente tinha verificação e validação. A gente pode considerar o lado... vamos voltar. O lado esquerdo aqui, né, a parte da descida do V, ela é considerada a nossa verificação, onde eu não tenho software ainda. Eu não tenho aquele software pronto, porque ele nem foi codificado ainda. Então, caceta, vamos lá. Não vou mais mexer nessa porra dessa lousa. Beleza. Seguinte, então vamos lá. Nesse lado esquerdo aqui, a gente tem a questão da verificação, onde a gente faz o teste estático. O que é um teste estático? Estático é aquela coisa que não se mexe, certo? Então, a gente considera o teste estático quando eu não tenho o software pronto ainda. Se eu não tenho o software pronto, eu vou fazer o quê? Qual teste? Bom, que nem o Correia falou, teste de inspeção de código, inspeção de documentação. Além disso, o que os testadores fazem nessas fases? Eu já começo a preparar os meus casos de teste e o meu plano de teste para começar o teste nas fases da validação. Então, se esse lado aqui, eu não vou encostar em você, se esse lado aqui é verificação,